Comer é um ato político, e as escolhas que fazemos no mercado quando compramos um determinado produto nos posicionam contra ou a favor das práticas adotadas por aquela empresa. Porém, a alimentação é, acima de tudo, uma necessidade fisiológica, e em tempos de crise, as nossas preferências passam a ser menos influentes no que é servido à mesa. Muitos fatores ditam o que vai ou não à mesa dos brasileiros. E hoje vamos discutir o que afasta uma alimentação saudável do cotidiano. Eu sou o Davi Magione e junto a mim estão meus colegas Lu Mustarek, Lucas Salles, Lucas Barros e Arthur Mota. É isso mesmo, muitos fatores vão influenciar a compra de produtos. O preço alto das coisas é um grande exemplo disso. Alguns alimentos aumentaram em tanto seus preços durante a pandemia que alguns se tornaram inviáveis para grande parte da população. Por exemplo, o óleo de soja teve aumento de 88% no preço, o arroz teve aumento de 70% e a batata de 50%. Alimentos esses que são utilizados em grande escala como alimentação base. A carne não ficou de fora, teve um aumento de 30%. Um outro fator que causa o aumento dos preços é a alta do dólar, né? O dólar passou de R$ 5,00 para R$ 5,80, o que fez com que países exportassem mais do Brasil pagando menos. Entretanto, essa atividade faz com que o mercado interno tenha um desabastecimento de produtos alimentícios e, consequentemente, tenha um aumento no preço do que é consumido no próprio país. Além disso, Arthur, a agricultura familiar, que era um pilar fundamental para a nossa alimentação saudável, sofreu um grande corte de verbas, né? Sim. A agricultura familiar representa mais de 70% da nossa alimentação, sendo de suma importância para a alimentação brasileira. Entretanto, essa atividade está em queda, perdendo cada vez mais espaço para o agronegócio voltado para a exportação. E vale ressaltar, o produtor agrícola tem a exportação ou o mercado interno, mas na exportação ele recebe em dólar. Fica aí a reflexão. Pois é, o Brasil produz comida suficiente para alimentar o país inteiro. No entanto, a má distribuição, além de outros fatores, acaba deixando muita gente com fome. O agronegócio seria um grande aliado, mas eles ficam voltados quase que exclusivamente para a exportação, né? Nossos melhores alimentos vão todos para o mercado externo, principalmente a Ásia e a Europa. Com essa alta aí do dólar, eles devem estar rindo de orelha a orelha. Aproveitando o gancho de vocês, como o Arthur aí destacou muito bem, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros. E aí que entra uma triste curiosidade. O agricultor familiar geralmente mora no interior e em regiões mais pobres do país. Contraditoriamente, esse produtor de alimentos passa fome, pois não ganha o suficiente para adquiri-los. Além do preço alto dos alimentos e de que muito do que é produzido aqui no Brasil passa a ser exportado, um outro fator que dificulta ainda mais o acesso à alimentação saudável é o desemprego. De acordo com os dados do IBGE, o número de pessoas desempregadas no Brasil está acima de 14 milhões, e a taxa do desemprego ficou em 14,6% no primeiro trimestre de 2021. Pois é, Davi. A taxa de desemprego no Brasil, no semestre que se encerrou em maio desse ano, ficou em 14,6%. Para você ter uma noção, em relação ao ano passado, a taxa é menor em apenas 0,1%, o que indica a estagnação de uma possível melhora do cenário. Mas para a gente entrar nessa discussão, é primeiro importante entender o que é o desemprego. Bom, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, desemprego é a condição do indivíduo sem emprego formal, mas em busca de um. Em outras palavras, é a quantidade de pessoas em idade para trabalhar, em busca de trabalho, mas que não conseguem e, portanto, não possuem fonte de renda. De diversas naturezas, as mais relevantes em território brasileiro para serem discutidas são de cunho estrutural, que são as que têm como causa a automatização dos processos produtivos, resultante da globalização e da modernização dos meios de trabalho, e a conjuntural, que é oriundo de crises político-econômicas. Nessa perspectiva, além da baixa qualificação dos trabalhadores, que denuncia o nível da educação do país, mas isso já fica para outro podcast,
e da transformação da base produtiva, as crises político-econômicas ganham ênfase, principalmente se a gente olhar para as décadas de 80 e 90 e para a conjuntura atual de pandemia. Assim, das muitas consequências que o desemprego pode trazer para a sociedade, o Brasil já vive o empobrecimento da população, o aumento do subemprego e da informalização e o adoecimento da população. E é exatamente nesse prisma que a gente destaca a insegurança alimentar nos dias de hoje. O relatório mais recente da Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, FAO em inglês, nos mostrou que 1/4 da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar moderada ou severa, 5,2% maior quando comparado com o último período analisado. O que isso significa? Que 49,6 milhões de pessoas de todas as idades deixaram de comer ou reduziram drasticamente a qualidade e a quantidade de alimentos ingeridos por falta de dinheiro. Isso é muito sério. O grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, da Alemanha, mostrou que 125,6 milhões de brasileiros sofreram com a insegurança alimentar durante a pandemia, o equivalente a 59,3% da população, ou seja, mais do que metade da população sofreu de insegurança alimentar. E por mais que a pandemia tenha sim agravado essa realidade, é importante estudar a situação de forma integral e analisar quais são as outras raízes que trazem à tona esse cenário. E a falta de dinheiro faz com que as pessoas matem sua fome com alimentos mais baratos, que muitas vezes não são saudáveis, que é o caso dos ultraprocessados. É isso mesmo, Davi. Nós falamos tanto sobre os ultraprocessados, mas vocês sabem o que eles realmente são? Então, são alimentos feitos de ingredientes industriais e que, por serem tão processados, necessitam de complementos, como aromatizantes e corantes para voltarem a ter sabor, cor, por exemplo. Além de possuírem alta adição de açúcares, gorduras e conservantes. Com avanços tecnológicos da indústria de alimentos, incentivos fiscais e por não sofrerem de condições climáticas adversas, os ultraprocessados se tornam um alimento muito barato e de fácil acesso. Por isso, muitas famílias acabam optando por comprar esses alimentos, mas o barato pode sair muito caro quando falamos na questão da saúde. E o nosso guia alimentar não indica o consumo de nenhum alimento ultraprocessado, como os biscoitos e esses macarrões instantâneos. Sim, porque de fato eles não são saudáveis. O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira nos mostra que esses alimentos ricos em açúcares, gorduras, sódio e outros aditivos podem causar riscos à saúde, tais como obesidade, diabetes, problemas cardíacos e até mesmo alguns tipos de câncer. A gente não pode falar somente de insegurança alimentar sem falar do fato que o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso mesmo, Davi. Vivemos hoje com esse dado alarmante. A insegurança alimentar e a fome no Brasil retornaram aos patamares próximos aos de 2004, época em que o Brasil estava no mapa da fome da ONU. Mas agora, você já imaginou acordar sem saber o que você vai comer no dia? Ou fazer apenas 2 refeições por falta de comida? Ou ter que escolher se você vai comer ou dar comida para o seu filho? Isso é a realidade de milhões de brasileiros hoje, agora. Com o desemprego e os preços dos alimentos nas alturas, as necessidades da população são cada vez mais básicas e a realidade cada vez mais precária. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, desde o início da pandemia, o preço dos alimentos aumentou 15% no país, quase o triplo da inflação geral registrada no mesmo período, 5,2%. Além disso, com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, vários restaurantes populares e cozinhas comunitárias em todo o Brasil foram fechados junto com o abandono das políticas públicas de combate à miséria.
Por outro lado, muitas iniciativas privadas surgiram com a intenção de melhorar a realidade de milhões de brasileiros, como a ONG Ação da Cidadania, do sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, que foi um dos ícones do combate à fome no Brasil. Mas isso tudo não é só efeito da pandemia. Engana-se quem pensa assim. As raízes da fome são muito mais profundas nas estirpes sociais. Em 2010, a fome foi incluída na Constituição como um direito social do cidadão brasileiro. No entanto, desde então, o que se vê são exportações do agronegócio ganhando espaço e a fome aumentando. Se vê o número de presos por furto de comida aumentarem exponencialmente. Se vê a defasagem da linha da pobreza. Se vê o fim ou o enfraquecimento de políticas de combate à fome. Mas estamos cegos para a garantia desse direito básico, a alimentação. Portanto, escolho terminar com essa frase do atual diretor da ONG Ação da Cidadania, que eu falei agora há pouco, o Kiko Afonso. A fome é a consequência de uma série de erros de políticas públicas e de destruição de políticas públicas. Exatamente, Luma. A fome é uma questão extremamente política. E enquanto a prioridade for obter lucro, ela não vai acabar. Precisamos nos questionar e refletir bastante, até porque ano que vem vamos escolher democraticamente os nossos representantes e as pautas públicas devem ser fundamentais, até porque nossos direitos básicos sofreram um enorme retrocesso. Por fim, gostaria de agradecer a todos que escutaram a nossa apresentação até aqui. Uma ótima semana e até breve.